pessoal, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 8ª aula online de língua portuguesa, ou melhor dizendo, de português, da modalidade EJA, primeira fase, segunda etapa. Hoje, nós iremos falar dos seguintes temas: ambiente e sociedade, o uso do tio. Ambiente e sociedade. Até meados do século XIX, a raça humana manteve relativa harmonia com o meio ambiente. Com o surgimento da era industrial e das grandes aglomerações urbanas, houve uma quebra nessa harmonia, o que provocou uma crescente queda do nível de vida do ambiente. Com a morte de rios e o desaparecimento de áreas verdes, a essa devastação inconsequente dá-se o nome de poluição. Os rios são poluídos por descargas vindas dos esgotos urbanos não tratados dos complexos industriais, das minerações e etc. Evita-se esse tipo de poluição com o tratamento adequado dessas descargas. O desmatamento também causa a morte dos rios, secando seu leito. Os mares vão sendo aos poucos poluídos por esses rios, devido às descargas das indústrias, cidades litorâneas e por naufrágios de grandes petroleiros, que destroem toda a vida ao redor do local do acidente. O solo é prejudicado pelas queimadas e pelo desmatamento. O fogo destrói não apenas as plantas, que são o alvo dos incêndios, mas também suas raízes e micro-organismos que vivem na terra, tornando-as estéreis, sem as proteínas necessárias às plantas. O desmatamento causa também a erosão do solo. Neste trabalho, pretendo explicar qual é a relação entre as pessoas que formam a sociedade e sua atuação como defensoras ou não do meio ambiente. Primeiro, devo explicar o que é meio ambiente. Meio ambiente corresponde não só ao meio físico e biológico, mas também ao meio sociocultural e sua relação com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem. A preservação do meio ambiente, desde o início deste século, deixou de ser tratada como um assunto de um grupo pequeno de pessoas que alertavam para a necessidade de se preservar o maior bem da vida, fonte de energia dos habitantes desse planeta. Tratar o meio ambiente como fonte de energia necessária à manutenção de todas as formas de vida é reconhecer que todos nós, e principalmente os seres humanos, detentores do poder de sua exploração, dependem desta fonte de energia para a sobrevivência. Você já parou para verificar ou pesquisar o tempo de decomposição de materiais, como, por exemplo, o papel, que demora de 3 a 6 meses para se decompor, o nylon demora mais de 20 anos, o plástico, que demora mais de 400 anos, o alumínio, mais de 200 anos, o pano, de 6 meses a 1 ano, a borracha, tempo indeterminado, ou seja, demora muito tempo para se decompor. O filtro de cigarro demora mais de 5 anos, a madeira pintada, principalmente, demora mais de 13 anos para se decompor, e o vidro, mais de 1000 anos. Então, é importante que nós possamos conhecer esses elementos para que possamos separar o nosso lixo devidamente para conservar o meio ambiente, ok? Vamos estudar um pouco sobre o tio. O tio é um sinal gráfico e não acento. Se alguém chegar para você e falar que o tio é um acento, essa pessoa está equivocada.
o tio não é um acento. O tio é um sinal gráfico, certo? Ele serve para indicar a nasalidade e na língua portuguesa apenas pode acompanhar as vogais A, I, O. Essas são as suas únicas formas de ocorrência. O A com tio, certo? Ficará lã, como por exemplo, anã, fã, anciãs. An, a letra A acompanhada pela letra E, o tio acima da letra A. Como por exemplo, as palavras mãe, pães, cães, guardiães. Observe que aqui está, certo? An, a letra A com o tio acima dela, acompanhado da letra I. Cãibra, cãibro, zaimbo, cãibreiro. Ão, a letra A com o tio acompanhado da letra O. Instrução, aclamação, adesão, bênçãos. Olha, o O de acima com o tio acompanhado da letra E. Algumas palavras de exemplo. Ambições, soluções, calções, compõe. Aqui está o famoso tio, que é um sinal gráfico. Sílaba átona. Numa palavra em que há ocorrência de tio e existe uma sílaba acentuada, a sílaba é tônica. Ou seja, a sílaba em que está o tio é átona. Certo? Exemplos. Órfão. Observe que a letra O tem o acento, certo? E não o tio. O tio está no ão, certo? Órgão, bênção, cordão. Nessas palavras, as sílabas destacadas são as sílabas tônicas, que são elas. Or, aqui novamente, or, aqui, bem, e nessa outra, cor. Sílabas tônicas são a sílaba mais forte. Portanto, as sílabas mais fortes dessas palavras são as que recebem o acento e não as que recebem o tio, certo? Sílaba tônica. O tio, entretanto, pode assinalar a sílaba tônica, caso não exista outra sílaba acentuada. Se na palavra só tiver o tio, não tiver outra sílaba que tenha outro acento, certo? Que não tem acento, nós podemos dizer que a sílaba tônica é a sílaba a qual tem o tio. Exemplos, as palavras irmã, tabeliões, cãibro, sabão, balões. Nessas palavras, as sílabas tônicas são as que recebem o tio, certo? Porque as outras sílabas não têm acento. Então, o tio, as sílabas que têm o tio, são a sílaba mais forte, ou seja, são as sílabas tônicas, certo? Outros exemplos de sinais gráficos são o hífen e o cedilha. Beleza? Em alguns casos, quando indicamos que temos mais de duas coisas ou pessoas, usamos as palavras no plural, indicando uma quantidade maior. Vamos ler o quadro e observar as diferenças. Temos aqui singular e plural. Uma maçã está no singular. Duas maçãs está no plural. Um botão, singular. 7 botões, plural. Uma mãe, singular. 3 mães, plural. Uma mão, singular. 2 mãos, plural. Ele põe, singular. Eles põem, plural. Observe que essas palavras, tanto no singular quanto no plural, elas têm o tio.
A única diferença é que, quando está no singular, estou me referindo a um objeto ou a uma pessoa. Quando está no plural, estou me referindo a duas ou mais coisas, a duas ou mais pessoas. Ok? Algumas palavras destacadas no texto inicialmente lido: aglomerações, devastação, poluição, relação, atuação, manutenção. Se eu perguntar para vocês o que essas palavras têm em comum, a resposta está em um dos temas da aula de hoje, o uso do tio. Ou seja, essas palavras têm em comum que todas elas têm o tio, certo? Seja na vogal A ou na vogal O. Palavras com o tio. Como, por exemplo, outras palavras que nós vemos diariamente, semanalmente, na nossa sociedade, como, por exemplo, compreensão, informação, comemoração, ocupação, repreensão, mãos, cidadãos, cristãos, irmãos, pagãos, mãe, mamãe, cães, pães, alemães, capitães, guardiães, anciães, Magalhães, Guimarães. São algumas palavras, entre outras, que têm o tio entre elas, certo? Existem diversas palavras que são escritas com o tio, ok? O desafio de hoje é o seguinte: quais são as palavras no texto que tem o tio? Vamos ler o texto. Roda, peão. O peão roda, roda no chão. De repente, João pega o peão. O peão roda na sua mão. João canta. Roda, ó peão, bambeia, ah peão. Você irá reler mais uma vez, olhar, verificar nesse texto quais as palavras que tem o tio, vão escrever no caderninho de vocês. Em seguida, vocês irão fazer um vídeo ou tirar uma foto e mandar a resposta do desafio. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula online. Não esquecendo que, caso haja dúvidas, o número que vocês devem estar mandando mensagem é esse aqui. Obrigado e até a próxima aula.